Salve, Edward Ross! Salve, meus queridos ouvintes, ouvintas e ouvintos, todos vocês aí que estão ouvindo esse feedback Like Us Train. Eu sou o DA, diretamente da cidade de São Paulo, para confundir o ouvido de vocês, a mente de vocês. Que a gente entrou nessa do todes e todos, amigues, né? Eu sempre estou usando isso porque eu gosto de abarcar todas as pessoas que estão entrando aqui nesse podcast, seja nas principais plataformas, o Spotify, Deezer, iTunes, ou seja, a galera do YouTube também que nos assiste. Eu quero sempre abarcar as pessoas, quero que todos estejam sempre bem, todos sejam bem-vindos. Eu acho que isso é o mais importante. O feedback é... O respeito e o amor, né, Del? Exato. O feedback é a prática do que a gente sempre fala aos domingos. Todo domingo sai um podcast quentinho, maior, né? Um tempo maior de duração, mas é justamente para explicar determinadas situações que acontecem, né? A parte teórica mesmo. Claro, a gente traz exemplos lá. Mas o feedback, eu acho que é o mais importante de falar diretamente com o nosso público. O que o nosso público vê diretamente nos jornais, ou mesmo nas conversas que tem, seja ao vivo, seja por mídia social. Que ideia é foda, mano. E eu acho que um dos grandes motivadores pra gente fazer esse programa, exatamente, é pra ajudar você, ouvinte, todo mundo que tá aí, que quer ser mais bem ajustado, ter um estilo de vida, melhorar com mulheres, melhorar, cara, no geral, ser aquele cara, mano, top, né? Só que aí o problema vem que a gente tem a gente vive nesse embate social que realmente prejudica o desenvolvimento do que a gente chama de homem. O homem, você falou isso, Del, uma cara atrás, porque eu lembro que quando eu levantei esse negócio, que o Breno, abraço pro Breno Carreira aí, nosso colega aí, né, faz aí também algo semelhante a nós. Ele chegou e ele colocou muito isso, falando, não, que o homem heterossexual está sendo atacado, que está sendo, eliminado do mundo, que a gente está sendo caçado. E assim, quando a gente fala de reativismo, valor social, virei para ele e falei, Breno, eu sei do que você está falando. Claro, basta você ligar a TV, abrir um jornal que você vai ver, seja a questão do todes, ou a questão do feminismo, ou a questão de, enfim, as N mudanças e alterações sociais que a gente vem sofrendo, e eu falo sofrendo da forma mais neutra possível. Porque eu virei para ele e falei, Breno, eu sei do que você está falando, mas eu não me sinto ameaçado em forma nenhuma, cara. Que existe esse problema, esse embate, eu vou falar pra ele, bom, ainda bem que existe. Que aí separa quem é macho mesmo daqueles que não tem a força pra aguentar. E que se você sente esse ataque, talvez você tenha que, perceber, cara, olhar um pouco mais pra si. Talvez não ver que, talvez isso aí seja eu me sentir ameaçado, ter mais a ver comigo do que com a ameaça em si. Por quê? E você apoiou, você falou, não, Breno tá certo, a gente tá sendo atacado mesmo. Eu falei, eu sei, cara, mas olha pelo outro lado. Vamos olhar, porque se a gente olhar pelo o neoliberalismo, o neomarxismo, o feminismo, tá atacando o homem branco heterossexual. Porém, o conservadorismo, né, que é o outro lado da balança, advoga exclusivamente pelo homem europeu branco heterossexual e tudo que não é assim. Então basta você pisar na igreja que você é o cara. Tudo bem, você vai lá na Augusta, lá na balada alternativa, você é o caretão, você é o padre. Então quem tá certo? Na realidade, nenhum dos dois. E a gente vai discutir bastante sobre isso, porque a questão do que é ser homem é deturpado. A gente está sempre falando aqui. A gente fala, mano, se eu chegar para um cara e falar, mano, você não é homem, o cara vai querer brigar comigo, tá achando que eu tô chamando ele de viado. Porque é exatamente a questão do conservadorismo. E chegar, quando a gente chega no neoliberalismo, no neomarxismo, né? Chegar e falar homem, a gente nem já vai perder o que dizer, né? É difícil. Então a gente tem essa questão para discutir. Tem uma frase aí, né? Porque todo mundo que quer jogar uma pedra no Edward, no DA aí por esse programa, peraí, porque a gente vai pegar uma fala aí de alguém, né, Del? Vamos lá.
O feedback, a gente vai sempre trazer assuntos que está no gosto popular, tá? Para você aplicar, né, Dea? E a frase vem do futebol. Futebol. Vamos lá. A gente não vai discutir mesa redonda aqui. Nós não vamos discutir lances. Não. Nós vamos discutir a sociologia por trás das coisas, inclusive do futebol. Eu sempre falei pro Edward e deixo aqui bem claro para todos. Que o Brasil é calcado. O futebol explica o Brasil. Sim. Quando você consegue dominar todas as ações do futebol, você entende a sociedade brasileira. Ô, Dea, assim, quando você fala que o futebol explica o Brasil, a gente vai falar sobre masculinidade, maturidade, realmente o que é ser homem. Ser homem, a gente, cara, vai sair domingo, vai sair um programa exatamente sobre isso, questão de alfa, do que realmente é ser homem. A gente falou muito sobre liderança, certo? Certo. Você pega e fala que o futebol explica o Brasil, e é verdade, a gente todos sabemos disso. Vamos pegar uma questão de liderança. Vamos pegar uma questão de quem rege, quem manda nas suas atitudes, que você vê, a gente já ouve bastante esse fenômeno inexplicável da sociedade brasileira. Que você, palmeirense, eu, corintiano, podemos ser melhores amigos, não tem nada contra isso. A gente senta num bar, toma uma breja, troca ideia. Exato. Só que no dia do clássico, quando você tá lá com mais 25 palmeirenses de camisa pronto para ir no estádio, cruza eu sozinho na rua de camisa, né, do Corinthians, pega ele, vocês vão me encher de enxadada, possivelmente até me matar na porrada, só porque eu estou usando a camisa do outro time. Você realmente é líder das suas atitudes? Nessa hipótese? De jeito nenhum. Quem está liderando? A gente fala desse coletivo e sabe daquela massa ignorante que a gente já sabe exatamente como é. Vamos pegar ele. São linchamentos, inquisições, são vários exemplos que a gente tem do pensamento coletivo, não só vindo do futebol e de torcida organizada, mas do pensamento coletivo sempre indo ali para, vamos chamar de ignorância. Tudo bem, vamos chamar de ignorância, mas aqui, simplesmente você ser homem, você entrar no bonde do vamos pegar ele, você já está deixando de ser homem. Com toda certeza. Contextualizando aí para a galera, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, ele, após um jogo aí recentemente, ele comentou um caso que aconteceu com um jovem jogador da equipe. Vamos lembrar, primeiro de tudo, a gente não vai falar da parte técnica nem nada. Muita gente, a gente nunca debate sobre futebol aqui, a gente cita algumas coisas e tudo mais. Bastante cita. Então a gente nem sabe se os nossos ouvintes ou quem já adquiriu a Fórmula do Texto Proibido ou a Escola da Paquera, os nossos treinamentos que estão lá no www.likeustraining.com.br, pouco fala-se sobre futebol, se eu levo a mina para um jogo. Sim. E tudo mais. Não é essa a questão. Não. Mas me chamou muito a atenção a frase do Abel Ferreira. Ele é um técnico que já está desde 2019 aqui no Brasil, ele é português. Transformou o Brasil com a ética de trabalho, transformou o Brasil com a metodologia dele, com a postura que esse cara tem. Não só ele, o Jorge Jesus também. Perfeito. Né? A gente vai falar muito esse ano ainda e nos próximos programas sobre liderança. E, por exemplo, ele lidera uma equipe dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá? Porque acima dele tem diretor de futebol, sim, acima dele tem conselheiros, presidente, vice-presidente e tudo mais. Ou seja, ele tem que responder para determinadas pessoas, para os chefes dele, que pagam o seu salário. Sim, e porque a gente sempre coloca aquela de liderança, né? De você ser sempre aquela autoridade. E vai sair no domingo, a gente falando bastante sobre você, primeiramente, liderar a si. Exato. E eu acho que é disso que o comentário dele mais fala, sim, né? As pessoas que não se controlam, basicamente. Exato. Isso. Esse eu acho que é o ponto. Que isso que é não ser homem, não ter o autocontrole. Ele é um cara que ganhou respeitabilidade dentro do Brasil por ter conquistado títulos, tá? 2 deles, o torneio continental, que é de extrema importância dentro do futebol de campo. Então ele ganhou essa notoriedade, ele ganhou esse respeito e por isso ele tem uma certa, entre aspas, autoridade para falar
Ou melhor ainda, para ser ouvido. Eu acho que esse é o mais importante. E a gente estava falando de postura e liderança. Eu não posso pegar e afirmar para você que a postura e a liderança é o que trouxe essas vitórias e não o contrário. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É cíclico, né, DA? Um sustenta o outro. Sem o outro não tem um e sem um não tem outro. A forma como você fala, a forma como você estuda, a forma como você você reage, né? Lida com as situações. E para essa situação, é um jogador que tem 19 anos, é Gabriel Veron, o nome dele. Às vésperas de um jogo importante do Palmeiras, jogo classificatório... Foi pra balada. Ele foi flagrado com câmeras numa balada, tomando todas e tudo mais. Ponto. A partir daí, só dessa cena, geram-se muitos comentários, geram-se muitos debates. Aí não é de hoje, né, Dea? Mas principalmente geram-se muitos julgamentos. Sim. Tá? E aí... Obviamente, boa parte da torcida, que é passional, boa parte da torcida, ela acabou caindo em cima do menino, chamando-o de irresponsável, de puta, moleque, de tudo. de não sei o que, bababá. Houve o jogo, o Palmeiras não se classificou, mas a redenção mesmo veio no jogo seguinte, quando o menino fez o gol da vitória. Tá? Quando o menino fez o gol da vitória, parece que muda, né? Já muda o status. Não. Esqueceu, não é mais irresponsável. Esqueceu que ele tomou todas, que ele é irresponsável, que ele é moleque e tudo mais. Só que o Abel Ferreira, na coletiva de imprensa depois dessa vitória, ele foi enfático e ele disse a seguinte frase: o Brasil carece muito da formação do homem. Fecha aspas. É extremamente... Pausa no seu. É extremamente. Tá. Vai lá. Em 3, 2... É extremamente importante a gente analisar cada palavrinha dessa frase, porque o eguinho de muita gente aí foi abalado. Pra você ter uma ideia, Eduardo e meus queridos ouvintes, uma das situações que o Abel Ferreira passou por ter dito essa frase, e todas as frases que ele já tem dito desde 2019, e é desde que ele assumiu o comando técnico do Palmeiras, ele tem sempre falado coisas sociais, Sim. Coisas do dia a dia. Ele, quando fala isso, muita gente vira e fala... Quem é ele para falar do meu Brasil, ele vindo da Europa, vindo de Portugal? Então, se você é uma pessoa que pensa desse jeito, você já está errado. Você já está errando, desculpa, cara. Você, infelizmente... Você já está reagindo com baixo valor. Você não está aplicando o Like Us Training. Por quê? Porque quem aplica o Like Us Training sabe que não importa a nacionalidade da pessoa, importa o caráter. Importa o que essa pessoa vai agregar para ela, para a sociedade e para todo mundo. Então, primeiro de tudo, o cara tem todo o direito... Primeiro de tudo, ele já está morando há 2 anos aqui em São Paulo. Tá? Já mora há 2 anos aqui. Ele tem o total direito de falar sobre qualquer situação morando aqui. A gente sempre recomenda... Fazer uma observação, né? A gente sempre recomenda, se você quer palpitar, julgar alguma coisa, conheça a fundo isso. Sim. Então, peraí... 2 anos aí é conhecer a fundo, né? 2 anos, já conhece bastante. Já conhece todos os métiers. Já viu o suficiente. As relações e tudo mais. Quando ele fala que o brasileiro precisa melhorar a sua formação... obviamente vai envolver um monte de situações. Inclusive, a gente pode lembrar que a média de leitura do brasileiro são de 4 livros por ano. Tá? Então, esse é um ponto que a gente já pode puxar. Eu chutaria menos. Né? Esse é só um ponto que a gente pode chutar. Só que assim, quando se fala da formação do caráter, né? Formação do homem, primeiro de tudo, antes de atacar a primeira pedra, é a gente se ligar que este país incentiva a bebida alcoólica. Este país sempre incentivou que adolescentes
tomassem cerveja, vodka, uísque, cachaça, qualquer coisa que seja, assim, em escolas, faculdades e tudo mais. A questão do que a gente pega e incentiva, e é algo que foi citado, né, ou que vai ser citado no domingo, que é assim, você mais de algumas vezes me recriminou por eu ser um cara que não vota. Eu não voto. Eu pago R$3,80 e não faço parte do problema, da culpa, da tragédia. Né? Achando que você não faz parte. Né? Então, não, eu contribuo meus R$3,80. Isso. Exato. Você R$3,80 para apoiar os bandidos. Você tá enchendo o cofre público. Com certeza. Para onde vai esse dinheiro? Aí é que tá os caras onde você não votou. Mas a questão, DA, que da onde entram esses princípios e o porquê, foi uma que domingo vocês vão ouvir que a gente cita do presidente, e não é uma pedrada em cima do Bolsonaro, porque eu falei a mesma coisa do Lula, do Temer. Qualquer líder, né, cara? Eu não sei. Não qualquer líder político, eu tô falando. Eu também não sei. Eu não posso então, generalizar. Dentro da sua lógica, desculpa, não existe um líder político que preste. Vamos lá. Qualquer um que você fale que admire, você vai estar se contradizendo. Mas sim, é verdade. Porém, DA, eu acho que a gente vem de uma história no século XIX, século XX, de grandes mudanças sociais e grandes mudanças de perspectiva em como a gente vê o mundo. Para quem não sabe, eu sou americano, eu vejo, por exemplo, Abraham Lincoln como um cara que a abolição da escravidão e as mudanças sociais e de pensamento coletivo que ele trouxe nos Estados Unidos foram gigantescas. A gente pode pensar que, mano, guerra é uma das piores coisas que a gente, né, pode ter no mundo ou na história. Só que se a gente olhar para o nosso passado recente, onde a gente teve uma geração admirável que literalmente foi para a guerra para, entre aspas, salvar o mundo, livrar o mundo do fascismo, que era o nazismo e, né, aquela coisa toda, todo mundo já deve saber dessa história. Então, quando a gente olha para alguns líderes ali, Churchill, né, sei lá se Stalin entra nessa, mas Roosevelt, e a gente tem alguns exemplos que, de novo, eu não era nem nascido. Então, eu ainda vou apoiar o que você falou, porque citar eles como exemplares, falarem, não, os caras eram honestos, bonitinhos. Tipo, mas isso essa máxima, ela vem, porque todo avô vai falar, na minha época, preços eram baratos, políticos eram honestos, né? Todo mundo ia à igreja. É mentira. Não, é claro que é mentira. Mentira isso. Agora, mas espera aí, algo que é interessante e que a gente sempre fala aqui no Like Us Training, desse negócio do Balboa, falar o mundo é podre, meu irmão. Achar que as coisas estão piorando. Tem muita coisa que está piorando, mas eu acho que, no geral, a gente vive num mundo mais seguro, mais tolerante, onde, sei lá, a gente está vivendo uma época na história da humanidade que a gente tem menos guerra de todos. A gente está vivendo uma época de maior paz, apesar da Ucrânia estar lá, Taiwan, enfim, coisas assim. Mas o problema, DA, eu acho que não é nem a questão do que o Abel falou sobre o Gabriel Veron. O problema é assim, é aquele embate que a gente falou no começo. Essa questão da tolerância, uma questão de atacar o homem e tudo mais. E, cara, eu apoio os direitos iguais do feminismo. Eu apoio várias das direções que igualdade e tolerância vai trazer. Mas existe um problema muito grande com isso. Porque está tentando igualar a sociedade. E, assim, igualdade, por um certo lado, é algo muito bom, sermos tratados iguais, você ter um direito igual, e sabe? E assim, aí eu apoio o feminismo. Direitos iguais, direito de voto, direito perante sociedade, perante, sabe? Direito da justiça, enfim. Então, mulher meteu a mão no você, vai pra cadeia. Igual você meteu nela, vai pra cadeia. Coisas assim, igual. Porém, confundir isso aí com achando que todos nós somos a mesma coisa é um dos maiores erros que a humanidade está cometendo. Generalização, né, brother? Generalização. DA, eu sou a favor de inclusão. Sim. Mas essa autoridade, inclusão autoritária, é a maior idiotice que a gente vive ultimamente. Por que eu não vou chegar e começar a reclamar e clamar que... Por que não tem mais japoneses na NBA?
Mas peraí. A gente não escolhe os melhores jogadores de basquete? Mas tem um caso que talvez você discorde do que você mesmo acabou de falar. Durante muito tempo, pessoas com deficiência física eram escanteados em empresas, né? No esporte. Sim, na sociedade. A gente está falando a gente está falando de sociedade brasileira. Você me desculpa, meu queridão, mas não tem uma calçada em São Paulo que consegue levar um cadeirante, cego. Nós estamos falando hoje, então, a evolução. Talvez na Paulista, aqui na quadra de cima, tem uma rua. A evolução que você acabou de citar, e eu acho extremamente importante a gente ressaltar que o mundo não é podre e ele mudou muito. É só a gente pensar que há 100 anos a dificuldade que era tomar banho. Né? Há 100 anos, nós estamos falando, se a gente tem dificuldade, acha fácil, mas algumas pessoas acham difícil, imagine há 100 anos. Então, a gente precisa ficar bem esperto em relação ao lance da generalização. Com certeza. O nosso estilo de vida hoje, morando numa kitnet em São Paulo, a gente vive melhor do que um rei vivia no feudalismo, num castelo, com serventes e tudo. Agora, é preciso a gente também pontuar algumas coisas, que é o caso da imposição. Eu concordo com você para algumas situações. A tolerância autoritária. Para a maioria das situações. Mas tem algumas outras. Eu citei os deficientes, que é o quê? Existem leis aqui no país que obrigam as empresas a destinarem vagas para pessoas deficientes. Então a qualificação da pessoa não mais é o fator predeterminante para ela ser contratada, a habilidade. A questão é que sem essa lei, essas pessoas não são testadas. Exato. Tá? Exato. As leis... Boa, DA. Entendeu? Muito boa você levantar isso. Eu não estou dizendo que essas pessoas são mais ou menos qualificadas que uma pessoa que não tem deficiência. Sim. A questão é você dar a mesma... Aí é que entra o lance da meritocracia. É você dar as mesmas oportunidades para as pessoas. Eu odeio essa palavra, igual eu odeio masculinidade tóxica. Mas porque ela é deturpada. Com certeza. Ela foi distorcida e usada muito para massificar uma parte da população que acha que realmente as pessoas entram para disputar as coisas com as mesmas condições, com as mesmas vantagens. É verdade. Aliás, nesse momento, muita gente está falando assim, mas os caras estão falando de dois caras que estão milionários hoje, tanto o Abel Ferreira quanto o Gabriel Veron. Mas duas situações aí foram levantadas. Eu quero excluir a parte da grana. Eu quero que você pense, ouvinte, na atitude, nas atitudes e leve para o seu dia a dia. Você condenar uma pessoa porque ela bebeu, mas peraí, o que eu mais vejo são bares lotados. Segunda, de terça, qualquer dia. Qualquer dia aqui gente em São Paulo, gente que tem trabalho, empregado. E em qualquer setor da sociedade paulistana. Mas aí eu volto pro Abel. Isso é uma questão de... Assim, virar homem, a gente fala muito de masculinidade aqui. Nessa questão, a gente fala masculinidade, virar homem. Eu falo sempre, homem não é que você é mulherzinha ou que você é bichinha. Não, homem no sentido que você ainda é um garotinho. Sim. E a gente entra um pouco menos na questão da masculinidade e entra um pouco mais na questão da maturidade, que também é virar homem, né? Exato. E a segunda questão que eu acho extremamente importante nesse caso... A formação do homem no Brasil passa por muitas coisas, tá, galera? Muitas coisas. A primeira de todas é, para mim, a falta de estudo. Sim. Eu vim para cá, para a gente fazer a gravação, e eu tomei o metrô. E você falou das calçadas, por exemplo. Cidade de São Paulo já está adaptada para cadeirantes. São Paulo tem um avanço. Não é primeiro mundo, tá, galera? Eu acho que as periferias, elas se expandem numa taxa 20 vezes maior do que as calçadas do interior. Então, nunca vão chegar. Pode não chegar lá. Concordo com você. Mas nesse ritmo, não. Mas talvez seja uma mentalidade de escassez. Sim. Tá? Uma mentalidade de escassez, de achar que a gente tá na periferia, então a gente é esquecido, aí ninguém olha pra gente. Não. Mas também a gente não tá numa cadeira de roda. Também não estamos na cadeira de roda. Mas na maioria das calçadas de São Paulo, você já vê
o lance pro cadeirante. Não é só Sim. pro cadeirante, mas para as pessoas que vão com carrinhos, Não, né? carrinho de supermercado, ou seja, um carrinho de bebê. Um dos maiores gênios do século XX, o cara chamado Stephen Hawking. E o cara morreu, que descanse em paz, mas o cara, ele tinha, nem sei como é que chama, Lou Gehrig's disease, que o cara completamente... Esclerose. Não, ele é uma doença neurodegenerativa que não só você cai você é completamente paralisado. Sim. Ele, tipo, quando ele morreu, ele não conseguia nem mexer o dedo. O cara era paralisado. Então, assim, não é um desmerecimento das qualificações ou de um potencial de, por exemplo, um deficiente. Mas a gente tem que ser um pouco mais inteligente e aplicar um pouco mais o bom senso nisso aí. Exato. Porque quando a gente vai falar principalmente na questão de masculinidade, homens e mulheres, porque quando você fala deficiente, acho que é válida. Porém, na questão de homens e mulheres, eu posso seguramente dizer que 98% dos pedreiros no mundo são homens. A gente quer igualizar isso aí? Vamos fazer mais pedreiras? Ou, vamos lá, população carcerária, 80% dela é homem. Sim. Você quer igualizar isso? Eu acho que não fazer de igual, mas a mulher ter a oportunidade de lutar por uma vaga com um homem. Sim. Eu acho que esse é o grande diferencial. Mas eu acho... a grande luta das mulheres. Sim, para conquistar esse direito. Mas é uma pseudo-luta, porque eu acho que isso já existia. Isso já existia. O quê? Uma mulher concorrer com um homem por uma vaga de pedreiro, por exemplo? Esquece. Não, mas peraí. Existe uma realidade física e biológica por qual você não quer uma mulher pedreiro. Cara, pode até ser, mas... Existe uma realidade física e biológica porque você não quer mulheres na linha de frente. Por que são 89% de soldados de linha de frente são homens? Isso não quer dizer que para determinadas ações, determinados trabalhos, a mulher... não possa realizar, ou até mesmo a mulher ser melhor que o homem nessa situação. Exato. Você sabia que a população universitária, hoje em dia, a demográfica de mulheres para homens ultrapassou. Tem mais mulheres na faculdade do que homens. Sim. Que, ou seja, o trabalho executivos vão ter mais mulheres do que homens. Só que, peraí, assim, é muito chulo, muito crasso, é muita ignorância chegar e jogar simplesmente a ficha da desigualdade salarial, simplesmente falando que porque elas são mulheres... Peraí, deixa eu só concluir. Eu acho que pode jogar, mas não é só isso. Não, assim, existem N fatores pela desigualdade salarial existir. E não é simplesmente o fato de você ser mulher e eu ser homem, por isso que é desigual. Então, já é logo, é uma que eles jogam. E, cara, assim, a ideia... é de que não é uma competição, não é essencial. O que o Abel falou do Gabriel Veron é fundamental. Sabe o que eu lembro? Eu vou citar uma pesada aí, brasileiros que me perdoem. Mas eu lembro de você falando um negócio. A gente está nas vésperas de uma Copa do Mundo. Eu nem assisto mais jogo da seleção. Aliás, cada vez menos assistindo menos esporte por causa de coisas como eu vou dizer. Porque a gente vê cada vez menos esportividade, hombridade, a gente vê cada vez menos homens jogando futebol. Cara, assim, eu não tô falando no sentido sexual, tô falando comportamental. Ele vai do comportamental até uma questão de você tomar uma coisadinha por trás e você cair no chão chorando, rolando e tal. Eu sei que existia aquela coisa do argentino, fazia isso, acabava enganando o árbitro, o alemão era expulso. Hoje, olha como ele é malandro. Não, hoje todo mundo busca o modelo que o futebol europeu joga. Sim, sério. Mas aqui a gente ainda tem uma que eu vou lembrar, o Rivaldo, que levou uma bolada na coxa, botou a mão na cara e caiu gritando. Um que leva uma dedadinha no olho, você cai, velho, se alguém deda o teu olho na rua, você cai no chão e rola. Você rola no chão porque você levou a dedada no olho. Hoje é mais complicado porque tem o VAR, né? Tem o árbitro de vídeo. Mas eu não tô falando sobre você ser pego. Eu tô falando sobre você ser homem. A atitude. Mas exatamente. Você levou uma cotovelada no peito, você vai botar a mão na cara, rolar no chão, falar, meu Deus, porque é isso. É esse tipo de valor. É esse tipo de mentalidade que deixa a nossa sociedade brasileira
brasileira no chão. E outra... Calma, afasta um pouco do microfone. E outra, o que você citou foi um negócio que, a ressonância que teve comigo foi fenomenal. Porque eu sou um cara que eu não gosto do Neymar. Eu acho ele um molequinho catarrento, não curto muito ele não. Mesmo, principalmente por ele não ser homem. Você vê nas N atitudes. E foi o senhor que virou e falou em 2014, falou que o Brasil já estava sacramentado a não levar a Copa do Mundo por não levar o cara que nem o Emerson Sheik. E a gente é palmeirense, o Sheik jogava no Corinthians, porque você falou que esse cara segura o rojão. Não, então, mas depois, na época eu me equivoquei, deveria levar um jogador como o Emerson Sheik. Sim, um jogador alguém que segura o rojão. Não poderia levá-lo porque ele já tinha jogado pelo Catar. Pelo Catar, naturalizado mas eu tô falando catariano. Então, mas quando eu falo alguém que é macho. Exato, alguém que tivesse a liderança de um Emerson Sheik. E a liderança, de novo, é a liderança dele. Exato. Porque Emerson Sheik, ele não é figura de capitão, de mandão, de nada. É liderança de pegar e falar assim, peraí, eu ganho tantos mil aqui, 500 pau por mês. Eu represento tantos milhões de torcedores e torcedoras que tem por aí. Eu nem sei se na época ele estava jogando ainda pelo Corinthians. Acho que estava. Mas não importa. Flamengo. Não importa. Ele joga num alto nível. A questão ali é ele saber a responsabilidade dele. É ele saber o profissionalismo dele. Então, e significa que o Sheik nunca foi para uma balada numa véspera de jogo? Opa, provavelmente foi. E que eu não tô aqui enaltecendo Emerson Sheik, um jogador mais experiente que conseguiria segurar um rojão, que aquela turminha Neymar, sei lá, o Carvalho, Davi Luiz, qualquer coisa, os caras que passam mais tempo no salão se preocupando com o visual dele do que com o trabalho dele. Ou na mídia, né? Ou na mídia, fazendo mídia social, funk, exatamente. Porque aí a gente entra, Ronaldinho... Tudo bem, Ronaldinho Gaúcho ganhou uma Copa, mas peraí, aquela Copa era tudo cara cascudo. Ronaldinho Gaúcho fez o quê? Fez um gol contra a Inglaterra. Ele era reserva também, né, eu acho. Não, ele era titular. Ele era titular, mas era aquela coisa, ele era o garotinho, chegou, ele era tirado, ele estava sendo ali, né, usado mais ou menos daquele jeito. Não, mas ele já chega com status de grande estrela. O Ronaldinho é um sim, bom ele já exemplo. ele veio do... Sim, mas ele ainda estava no Paris Saint-Germain, eu acho. Eu tenho uma aqui que é uma questão que eu acho que é a mais importante, principalmente quando a gente vai falar dessa igualização da nossa sociedade. Homens, quando eu falo de homens, estou falando do sexo masculino mesmo. E, assim, esse é um papo anti-inclusão, mas eu não estou querendo ser anti-inclusivo, mas são homens que mantêm a nossa infraestrutura inimaginável operando. Você acha que são mulheres que vão subir em poste de alta tensão para mexer com cabo, carregar cimento, passar asfalto? Você já viu mulher coisando rolo compressor, mexendo com asfalto? Mulher levantando muro, coisas assim? Então é muito importante você entender que essa questão da inclusão ela é importante, mas está faltando muito uma gratidão. Porque a gente, hoje, o homem, que nem você falou, que nem o Breno falou, está sendo atacado. Eu não me sinto atacado, eu não me sinto, sabe, em perigo nenhum. Mas eu vejo o cara que tá lá, o lixeiro, o cara que tá subindo no fio de alta tensão, o cara que tá fazendo aquele árduo e duro trabalho para manter a nossa infraestrutura funcionando, seja energia, seja água, seja cimento, qualquer coisa. São eles que estão lá fazendo isso. E a gente essa coisa da inclusão, da igualdade, tá atacando o homem sim, tá atacando principalmente aquele homem, que ele não tem a formação que o Abel tá falando. Ele não tem a cabeça para conseguir lidar com esse tipo de coisa. E, cara, a gente tá faltando, sim, com gratidão com esses homens. Sim. E a sociedade tá entrando em uma espécie de colapso por causa disso. Então é pesado, cara. Ser atacado a gente é desde que a gente tá na barriga da mamãe, né? Desde que a gente tá no ventre a gente é atacado de alguma forma. E são atacados por aqueles que deveriam ser os mais gratos. Eu concordo com o Breno que a gente é atacado. Isso não quer dizer que eu vá sair para uma praça de guerra quando eu botar meu pezinho lá para fora, né? Hoje eu vim para cá e raramente eu vejo jornal televisivo, né? Porque é mundo cão só. E aí você só vê... Se você ir pelo viés do jornalismo, você não põe o seu pé para fora de casa, que parece que você está ali na faixa de Gaza, com bombas ali te cercando, pessoas com metralhadores e tudo mais. Não é isso. Mas que há um ataque
A, que é você justamente tentar patrulhar a vida da outra pessoa. Sim. É você tentar lacrar a vida da outra pessoa. Outro lance... DA, e assim, quando eu falei que as pessoas que mais deveriam ser gratas a esse homem são as mais ingratas. Sim. São as pessoas que usam termos como masculinidade tóxica. Exato. E assim, cuspindo no prato que come. Porque a gente tá aqui com a luz acesa. Quem que tá ali, né, colocando trabalho duro e árduo? Cara, Mas 99% são homens. Só deixar claro o que o Edward tá falando. Isso são para pessoas que generalizam. Pessoas que falam que todo homem é macho escroto. Mas não generalizam isso. Eu vi uma que é assim, é uma coisa pra mulher, falando olhe pra esquerda, olhe pra direita, tá vendo seu irmão, seu pai? Um deles vai te estuprar, alguma coisa assim. E assim, isso é uma generalização. É uma generalização Sim. que é muito parecida com a mesma que ataca, cara. A generalização é complexa e a educação é necessária. Eu estava vindo aqui para a gravação, usei o metrô, eu achei mó barato que em um determinado ponto do trajeto que eu faço dentro da estação, eu tenho que pegar a escada rolante, ou posso pegar a escada convencional mesmo. Ah, do elevador. Não, do elevador não, cara. Eu achei mó barato que todo lado esquerdo da escada rolante... Fica livre, né? Não. Está livre agora. Ah, tá. Não, mas sempre tem. Não, mas calma, sempre vai ter no horário de rush e tudo mais. Que pariu. Mas o que eu tô falando é, em alguns picos, eu já tô encontrando pessoas que já se educaram. Sim, se você for ficar parado na escada rolante, pare à direita. Mas vieram através de sinalizações Não, muita gente falando sai da frente. Ou mesmo pessoas falando sai da frente. Você fala sinalizações de sair do metrô, tem um adesivo no chão, na entrada da porta do trem, que fala que deixa as pessoas sair, aí entra aqui pelos lados. Você acha que a pessoa respeita esse tipo de sinalização? Em horário de rush, esquece. Eu concordo plenamente. Todo respeito tem hora. Mas eu acho que já está acontecendo uma conscientização maior da população paulistana, pelo menos em termos de uso de transporte público. Sim. E com ônibus também, era nos anos 80, nos anos 90, entrava-se por trás, pela porta de trás. Não entrava-se pela porta da frente. Então muita coisa foi adaptada. Coisa de educação, que é algo que o Abel Ferreira fala. A questão de educação e de masculinidade é um negócio foda por causa de maturidade. Você vai falar de ônibus, meu irmão, aquela boa e velha, e eu ainda não entendo por que pessoas fazem isso. Aquela de entra no ônibus, entra pela porta da frente, passa pela catraca, aí o cidadão... Tem uns 45 metros quadrados que ele pode ficar. Só que o filho da puta vai e me fica do lado da porta da saída. Aí vem outro e fica ali, outro. Aí você, na hora que chega o seu ponto, você vai lá, dá o sinal do ponto que você quer passar. Tem 30 nego ali bloqueando a porta da saída. Você tem que passar por um corredor polonês. Isso aí também mostra a ignorância que a gente tem. Né, não, isso é falta de maturidade. É a mesma coisa de que só eu importo a passagem aqui. Não, isso é para os outros, foda-se, né? Eu tô nem aí. E a gente vê muito esse comportamento. A gente vê esse comportamento na urna. Eu ouço isso. E é uma coisa que eu ouço só no Brasil. Eu vou votar no candidato que mais me favorece. Aí o fulano fala a mesma coisa, e o ciclano a mesma coisa, e o beltrano... Você acha que as pessoas falam isso? que eu mais favorece? Que vão favorecer eu que estou votando. Isso, que favorece a pessoa. Eu preciso conhecer essas pessoas, então. Porque... DA, você conhece essas pessoas. Então, mas... Nós conhecemos pessoas. Duvido que essa pessoa fale exatamente com essas palavras. Não, eu ouvi com essas palavras. Então, se essa pessoa falou, ela é corajosa. Porque o que mais tem é esmagador, é gente tentando defender o povo, né? Entre aspas, obviamente, ele falando em nome do povo para justificar o voto em tal candidato ou tal candidata. O que mais se ouve é isso. É gente falando por outras pessoas, sendo que critica essas mesmas pessoas no dia a dia. DA, mas até aí o candidato também, né? Então gente... Cara, eu não quero ficar debatendo a política. A política não é um exemplo tão bom porque ela é muito banalizada. Exato, ela é muito. Assim como eu não quero ficar debatendo o futebol em também si, é muito banalizado. Eu quero debater como a gente, seres humanos,
A gente enxerga essas situações e como a gente, olhando, observando e se colocando no lugar das situações, Sim. a gente vai começar a perceber o quanta bosta a gente já fez e está fazendo, Sim. quanta merda a gente está falando. Não, mas tem tanta merda. Por exemplo, essa questão da igualdade, da gente agora tá prezando pela inclusão, pela igualdade. E, cara, eu sou um cara, eu não tenho um quê de racismo, de xenofobia, hein? Olha. Caralho, xenofobia. E, cara, assim, eu, como feminista, eu sou fã número 1 das mulheres. Eu faço o que eu faço por amar as mulheres tanto assim. A minha vida é dedicada a elas. Só que, de novo, como eu falei lá atrás, não somos a mesma coisa. E quem acha que tá buscando igualdade entre homens e mulheres só está prejudicando a sociedade. Isso aí é a maior ignorância que a gente tem. E eu vou exemplificar para você. Porque se você se pergunta, ou pergunta para qualquer pseudo-marxista aí, neoliberalista ou moderninho, pergunta para ele qual o propósito de você ter uma sociedade que oferece igualdade máxima de oportunidade. Uma das respostas, invariavelmente, vai ser, que é parecida com o que você deu, que você maximiza a liberdade de escolha das pessoas, certo? Exato. Exato. Mas espera aí, se você está maximizando a liberdade da escolha, você está incentivando essas pessoas a terem escolhas diferentes e se diferenciarem. E olha com o distanciamento que a gente já vai ter da igualdade. Então não dá para ter um sem ter, sabe? E não dá para ter os dois. Sim. Ou você tem essa igualdade, e a gente vive num livro do Orwell, ou a gente promove a desigualdade mesmo. E desigualdade, eu não quero ser o cara, o racista, o cara que, mano, acha que, não, enfim, aquela coisa. Não, eu sou o cara que, com certeza, eu acho que deve haver justiça e respeito para todos os indivíduos. Não importa o sexo, a raça, enfim, a cor, da onde você é. Só que a gente tem que parar um pouco e perceber, olhar um pouco para o próprio rabo, olhar um pouco e falar, mano, se eu quero tanta igualdade, e aí o que vai acontecer com as nossas lindas e magníficas diferenças que a gente tem na sociedade? Porque eu ser diferente de você é motivo de beleza, né, Del? Exato. E para finalizar, a segunda coisa que eu levantei sobre esse caso do Abel Ferreira, eu sempre vou alertar, Eduardo também, nos nossos programas e tudo mais. Cuidado com as suas companhias. Tá? Aí a gente está falando do ponto de vista do Gabriel Veron, que é o quê? É um menino que da noite pro dia ele recebia R$20, passa a receber 20 milhões. 200 mil. Tá? Não, isso é um problema de valores. Isso é um problema e valores não cifra, exato, valores da sociedade. A gente vai falar disso nos próximos feedbacks, a gente vai continuar dando continuidade, vamos dar continuidade a esses assuntos. Sabe por quê? Porque o Gabriel Veron não é homem. Mas também você vai e dar 20 milhões para um Adriano, olha o que o Adriano fez com os 20 milhões, ele também não é homem. Tudo depende, entendeu? Tudo depende das situações. O que eu quero levantar nessa segunda questão, para a gente encerrar, é: as suas amizades influenciam a sua vida. Então, nesse caso do Gabriel Veron, faltou sim uma instrução maior, faltou uma habilidade maior por parte de das pessoas para ensiná-lo e também para ele mesmo. Com certeza, mas DA, a gente não pode jogar nos outros a falta de instrução, exato, a atitude que eu tive. Veron precisa assumir, e pelo menos nas palavras dele externas, né, pra gente, sim, foi exatamente isso. Mas a questão que eu quero puxar é, ele, mesmo não sendo instruído na melhor forma, ele optou por uma convenção social que é natural, normal de qualquer ser humano, meu, seu e de todos vocês que estão nos ouvindo. A gente já é condicionado a beber, a qualquer roda de amigos. Não, está cheio da grana, vai fazer baderna. Vai lá, quando é o open bar? É exato, o open bar, exato. Não sei o quê. Mas tem que tomar todas no trote da faculdade. Vai sair no domingo. Peraí, né? O moleque ele mandou mal.
poderia ter empregado o dinheiro dele melhor, na minha opinião. Com certeza. Só que, peraí, eu, DA, tô sentado aqui, de repente eu recebo essa notícia, sou torcedor do Palmeiras. Qual é a minha primeira reação? É ficar, é lá escrever fora, moleque, não. Caralho, devia não, porque tá aí não sei você o quê, também tá sendo devia reativo. Não, senhor. Minha primeira situação é dar um café para ele, dar um cafezão, vai tomar um banho gelado. Eu quero você aqui firme e forte. Vai correr o dobro. Você tá fora do próximo jogo, tá? Mas a gente vai trocar uma ideia a respeito disso. No domingo vai sair lá o quote, né? A fala que eu cheguei e me lancei, que eu lancei o Freud. Que o Freud fala, ninguém vira homem até que seu pai faleça. Aí depois Jung chegou depois e falou que essa morte, ela pode ocorrer de forma simbólica. Então não necessariamente você tem que matar o seu pai. Só que a questão é o seguinte, quando a gente olha não só para a atitude do Verón, mas para a atitude de Neymar, dos nossos brothers, de qualquer um que a gente vê, quando a gente fala dessa questão de maturidade, que é exatamente a questão do pai e filho. Tudo bem, eu não estou falando do pai, mas o pai, nesse caso, pode ser o chefe, o pai, nesse caso, pode ser o técnico, no caso o Abel, o pai, nesse caso, pode ser o presidente, o pai, enfim. E essa aqui eu tive que até anotar, que falar que muita gente, e presta atenção nessa, DA, que é cabuloso, muitos preferem manter esse relacionamento tirando o escravo com o seu pai, o meu chefe. Porque se meu chefe é responsável e eu só sou o garoto, eu sempre posso culpar dele. Se são meus amigos que mandam no que eu faço, eu posso chegar, puta, eu me fudi porque eu saí ontem na balada, puta, são meus amigos, não valem nada, tal, não sei o quê. Eu não tô chamando pra mim a responsa. E é essa que é a parte de você virar homem. De certa forma, a gente sempre tem uma hierarquia em relacionamentos. Né? Em qualquer relacionamento, com homem, mulher, com amigos e tudo mais. Só que assim, no nosso caso, a ocupação de um posto inferior sempre ser, entre aspas, o filho, o subordinado, o empregado, sempre tendo alguém, porque, cara, todo mundo é. Eu trabalho pra mim, tudo bem, trabalho pra mim, mas eu tenho vocês ouvintes, vocês, né? Eles que são nossos chefes. Isso é, eles que, certo? Então a gente tem mais chefe que a maioria. Todo mundo tem chefe. O Elon Musk tem chefe, entendeu? Então, a partir do momento que a gente escolhe ocupar essa posição inferior, sempre haverá o olhar vigia da supervisão. Você sempre vai enxergar o mundo como, não, tem alguém que eu tenho que pedir permissão, tem alguém que eu preciso, sabe, pedir. E a questão disso aí é que vai impedir que você vire homem, vai impedir que você assuma, chame, né, para si a responsabilidade, que nem a gente falando do Jocko Willink lá, um cara que chama pro peito. E a verdade é, nem tudo é sua responsabilidade. Mano, pode cair um piano na sua cabeça, foi um acidente, mas enquanto você ficar jogando culpa no acaso, nos filhos da puta que largaram o piano, ou no governo, ou no clima, ou no mundo, ou na sociedade podre, você tá chamando menos responsabilidade para si e você tá já sacramentando seu fracasso, né, não virar homem nesse caso. Exato. Então, siga o exemplo, né, o que disse o Abel Ferreira, estude, galera, estude. Você já pode começar estudando o que a gente fala aqui no podcast nas principais plataformas, tá? Ou no YouTube, estamos no iTunes, estamos no Spotify, ou você pode ir até o www.likeustraining.com.br, lá tem os treinamentos, a fórmula do texto proibido, escola da paquera, ou você pode ir treinando, estudando aqui com os vídeos que o Eduardo Ross prepara, tanto para o TikTok, para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook. Odea, sabe uma representação excelente dessa de maturidade e masculinidade? A gente, em vários momentos da vida, a gente para e pensa com nós mesmos, o que eu devo fazer? Seja uma escolha de carreira, uma escolha com mulheres, social, qualquer coisa na vida. Vou viajar, putz, tem ali. O que eu devo fazer? Essa pergunta é normal, é comum de todos nós. Mas a questão de você ter essa relação tirano-escravo é sempre ter essa ideia de quando você tem essa dúvida, pai, o que eu devo fazer, pai?
Ou você tem um técnico, o que você acha que eu devo fazer? Ou o seu chefe, o que você acha que eu faço? A gente tem essa polarização, a gente é incentivado a perguntar isso. Mostra uma reverência para o chefe, mostra uma reverência para o técnico, ou para o pai, ou para enfim. Então, cara, faz parte de uma dinâmica normal. Só que a morte simbólica que o Jung falou é o momento que você percebe que se você perguntar para o seu pai, o que eu devo fazer? E você, ao ouvir a resposta dele, você perceber que ele é tão perdido quanto você. Ele não sabe mais do que você. A partir desse momento que você mata o seu pai e que você fala, não, peraí, se ele não sabe, se ele está tão perdido quanto eu na vida, é melhor eu me alinhar, fazer igual você falou, Abel, estudar um pouco mais, ler um pouco mais, busca conhecimento. A gente fala muito de malhar e ser físico aqui, mas uma das mais importantes também. Se você é um cara que tem que estar bem na sua aparência, bem fisicamente, tem que entender que a medida tem que ser igual para você se desenvolver mentalmente. Caráter, galera, beleza? A gente vai falar mais nos próximos programas, inclusive sobre paternalismo, mas por enquanto... É para você ter uma relação individual com os seus pais, você falar com o seu pai de igual para igual, com o seu chefe de igual para igual, porque se o Verón se relaciona com o Abel de igual para igual, ele não tem que ser, sabe, escapazinho daqui e dali, exato, alguma coisa, ser pego na mídia, enfim, né? Raízes do Brasil, eu sou DA, diretamente da cidade de São Paulo, esse foi mais um Feedback, Like Us Training, obrigado a todos, até próxima quinta-feira. Estamos aqui no Feedback, todo o esforço, todas as nossas energias para nós todos virarmos mais homens. Aqui, Feedback é feito para você, é feito para você pegar o que você aprende aqui e aplicar. O programa de hoje é um pouco mais diferente, né? Não teve pergunta aí, a gente ainda chega aí com mais algumas das suas dúvidas e perguntas. Se tiver, pode mandar para perguntas@likeustraining.com.br. Isso aí. Então, para você realmente se desenvolver, para essa mágica acontecer, não se esqueça, faça o melhor para aplicar o que você aprende aqui. Até semana que vem.